Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, eu sou Gabriel Pacheco. Vamos continuar aqui então, gente, analisando os processos que nós temos no gerenciamento da integração do projeto, né, na nossa área de conhecimento, na nossa disciplina do gerenciamento da integração do projeto. Primeiro dos processos que nós vamos analisar aqui agora, que só existe na sexta edição do PMBOK, ok? E para mim, gente, é um processo essencial. É um processo que estava faltando previamente, que diz respeito justamente à capacidade que tu vai ter de gerenciar o conhecimento do projeto. Ou seja, lembre-se, ele está pura e simplesmente, apenas e somente na nossa sexta edição. Para que serve esse projeto aqui, esse processo aqui, Pachecão? Olha lá, ele é o processo de utilizar o que? Conhecimentos existentes. Ou seja, eu utilizo os conhecimentos que eu já tenho na minha organização, conhecimentos estes, inclusive, coletados em lições aprendidas, tudo bem? Porque as lições aprendidas, inclusive, são anotações, são pontos positivos e negativos que você acaba tendo do teu projeto, que devem ser registrados durante todo o ciclo de vida do teu projeto, para que sirva para quê? Para o projeto atual e para os próximos projetos, não é assim que funciona? Beleza, então, não é? Conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional. Como ele é um processo que só existe na sexta edição, automaticamente o quadro que eu estou mostrando aqui abaixo, né, gente, de entradas, ferramentas e técnicas e saídas, é um quadro que é somente da sexta edição. Beleza? O que nós teremos aqui, Pachecão, em relação às entradas, né? Plano de gerenciamento de projetos, porque aqui a ideia é que você consiga coletar informações, reunir informações e disponibilizar informações da forma mais abrangente possível, ok? Documentos do projeto, né, como lições aprendidas, tá vendo? Olha que legal, né? Agora você já sabe o que são lições aprendidas, não é? Designações da equipe do projeto, estrutura analítica dos recursos, né? O que é a estrutura analítica dos recursos, Pacheco? É um documento que apresenta de forma hierarquizada como que os nossos recursos estão disponíveis para você utilizá-los no projeto. Critérios para a seleção de fontes, certo? Registro das partes interessadas e as entregas, ok? Aqui, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais continuam aparecendo. Ferramentas e técnicas, opinião especializada já está mais do que safo, né, gente? O próprio gerenciamento de conhecimento como ferramenta de gestão do conhecimento mesmo, gerenciamento de informações, habilidades interpessoais, escutativa, facilitação, liderança, rede de relacionamento, consciência política. Nas nossas saídas, o que nós teremos? Registro das lições aprendidas, né? É claro que a gente vai ter isso aqui. Por quê? Se eu estou gerindo o conhecimento do meu projeto, é mais do que cabível que apareça o quê? Que apareça aqui o registro das lições aprendidas, gente. Eu estou registrando, eu estou lidando, eu estou trabalhando agora nesse momento com o quê? Com as lições aprendidas que eu tive no meu projeto. Tudo bem? Eu estou colocando aquilo ali para poder atualizar, inclusive, um banco de dados de conhecimento, certo? Que eu tenho na minha organização. Olha lá. Atualização do plano de gerenciamento de projetos e atualização de ativos de processos organizacionais. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Primeiro dos processos que nós temos, né, sendo trabalhado aqui dentro do grupo de processos de monitoramento e controle. O que é o monitorar e controlar o trabalho do projeto? Ele é o processo, gente, que realiza, olha lá, nosso processo que realiza, deixa eu pegar o marcador de texto aqui, ó, realiza o acompanhamento, revisão e ajuste do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto, né? Então quem é ele? Quem é ele? É justamente aquele cara que fica observando tudo como está acontecendo, é justamente aquele cara que vai ficar olhando tudo que está sendo entregue em relação àquilo que estava previsto para ser entregue. Mas vocês vão ver que ele não toma decisão alguma, ele não vai tomar decisões. Por quê? Ele só vai apontar o dedo, ele só vai falar, ó, aqui está errado, aqui não está de acordo com o que a gente tinha que fazer, entendeu? Tanto que analogamente, quando estivermos falando sobre ele sempre, em qualquer questão que tu for resolver, aqui no site, aqui no Tech,
Entendeu? Tu tem que lembrar que falou que é o processo de monitorar e controlar o trabalho, ele é como se fosse o bedel do projeto, né? O que é o bedel? O bedel na minha época, gente, era aquele cara que o brother, né, que era o tio do sininho, que a gente chamava, né? Ele ficava onde? Ele ficava nos corredores e quando você tinha ali teu intervalo de 15 minutos, o que acontecia? Tocava o sinal, ele saía batendo a sineta e se você estivesse do lado de fora da sala, ele ia lá, pá, te dava uma bronca e te levava pra diretora. Você vê que ele não tomava decisão nenhuma, ele só simplesmente acusava, ó, aquele menino ali, aquela mocinha, tá fazendo um erro aí em relação às regras da escola. Pronto, acabou. Pegou isso? Tá, jóia então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gera informações sobre o desempenho do projeto, né? Isso aqui é muito considerável que vocês saibam, porque ele é aquele cara que tá literalmente olhando o projeto como ele tá acontecendo. Monitora os processos dos demais grupos durante todo o projeto. Você vai ver que é bem interessante, né? Quando eu falo os processos dos demais grupos, são os processos dos demais grupos de processo que nós temos aqui. Para quê? Para poder saber se as coisas estão andando na linha. Coleta, medição e disseminação das informações sobre o desempenho e a avaliação das medições e tendências de melhorias. Está relacionada à comparação do desempenho real do projeto com o planejado. Acho que isso aqui já ficou claro, não ficou, gente? Determina se são indicadas ações preventivas ou corretivas. Como que ele vai determinar isso? Ele vai determinar, gente, porque ele está acompanhando. Ele está vendo como é que teu projeto está andando. Entendeu? Ele consegue detectar agora o quê? Poxa, ó, isso aqui está fora dos trilhos. O que eu faço? Eu tenho que ter agora uma ação corretiva para que as coisas voltem aos trilhos. Entendeu isso? Mas lembrando, não é ele. Não é ele que toma decisão. Ele só faz o quê? Ele aponta, ó, aqui precisa de uma ação corretiva, que pode ser essa, tá bom? Vamos lá então. Relacionado à comparação de desempenho, determina se a indicação preventiva, analisa, ou análise, na verdade, acompanhamento e monitoramento de riscos do nosso projeto, ok? Manutenção de base de informações históricas do projeto, fornecimento de informações sobre andamento, medições de progresso e previsões, previsões para atualizar o custo atual e informações sobre o cronograma atual e monitoramento das mudanças que já foram aprovadas. Tudo isso acontece aqui dentro. Para a quinta edição, qual a carinha que ele vai ter? Ele vai ter essa carinha linda, maravilhosa aqui, onde você continua com os fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais, ok? E você entra aqui, gente, claramente, você vai ter que entrar com o seu plano de gerenciamento do projeto. Se você está trabalhando com um processo que vai acompanhar como as coisas do seu projeto estão andando, entendeu? O que está sendo entregue, o que não está sendo entregue, cara, você tem que ter seu plano de gerenciamento do projeto. Vamos trabalhar também com as previsões de cronograma, para quê? Para que eu saiba as datas que aquilo ali está sendo entregue. Previsões de custos, para saber o quê? Se o que deveria ser gasto é o que realmente está sendo gasto, tá bom? Mudanças validadas e informações sobre o desempenho do trabalho. Quais ferramentas e técnicas nós teremos? Opinião especializada, algumas técnicas analíticas, eles não cobram. Quais são as técnicas analíticas que entram aqui? Eles não vão falar sobre isso. Sistema de informação de gerenciamento de projeto e reuniões. Nossas saídas, solicitações de mudança, relatório de desempenho do trabalho, atualização no plano de gerenciamento do projeto e atualizações nos documentos do projeto. Para a sexta edição, o que nós teremos aqui? Para a sexta edição, nós teremos aqui com certeza, né, uma extensão maior dos nossos documentos do projeto, de diferente. As informações sobre o desempenho do trabalho, os acordos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais continuam. E aqui nós teremos o quê? Opinião especializada. Agora, quando eu entro aqui nas análises de dados, né, como ferramentas e técnicas, aí ele vai entrar com coisas que são um pouco mais complexas, né? Análise de alternativas, né, ou seja, quais são as alternativas melhores para você trabalhar com o ponto que você está encarando, que você está enfrentando naquele exato momento no teu projeto. Análise de custo-benefício, ou seja, se eu investir, né, mais dinheiro nisso aqui, qual o benefício que eu vou ter ou não. Análise de valor agregado, que considera inclusive o quê? Que considera as nossas 3 linhas de base mínimas que nós temos do projeto, que vai ser o que? Escopo, tempo e custo, para me dizer como naquele exato momento aquilo que eu estou realmente entregando é o que está gerando valor para o meu projeto ou não.
Análise de causa raiz, também chamada de análise de Ishikawa, onde nós vamos utilizar aqui o nosso diagrama de espinha de peixe, tá joia? Que é um diagrama utilizado para quê? Para que você consiga identificar quais são as principais causas que nós temos para um respectivo problema. Análise de tendências, que vai trabalhar com o quê? A análise de tendências vai me trazer à tona o seguinte: se eu continuar trabalhando no projeto, se eu continuar trabalhando naquela iniciativa que eu tenho com essas características, qual a tendência que eu tenho, entendeu? Beleza, então. Análise de variação, tomada de decisão em reuniões. Nossas saídas: relatório de desempenho do trabalho, solicitação de mudanças, né? Fica bem claro que elas apareçam aqui nesse exato momento. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos do projeto. Realizar o controle integrado de mudanças. Ainda permanecemos onde? Ainda permanecemos no nosso monitoramento e controle. Se o nosso processo anterior aqui, ó, monitorar e controlar o trabalho do projeto, não era quem tomava as decisões, então beleza. Agora nós temos o processo que vai realmente tomar as decisões em relação às coisas que precisam ser feitas no seu projeto. Tudo bem? Ele é então o processo de revisão de todas as solicitações. Olha lá, gente, que bacana. Ele é o processo de revisão de todas as solicitações, aprovação e gerenciamento de mudanças e entregas, ativos de processos organizacionais, documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto. É ele quem toma a decisão. Pronto, bateu. É esse daqui, ele é quem vai tomar a decisão especificamente. Então, por favor, na sua prova, monitorar e controlar o trabalho do projeto, ele é o quê? Ele aponta. Aquilo ali está certo, aquilo ali está errado. Tudo bem? Tenho que tomar a decisão. Eu entro com quem? Realizar o controle integrado de mudanças. Pode anotar isso aí. Você vai ver isso nos exercícios que você estiver resolvendo e você vai pegar isso na tua prova. Ok? Eles vão trabalhar com tal termo. Pacheco? Tá ok, cara. Se tu falou, água parou, eu vou acreditar. Trabalha com controle de versões, né, das versões dos produtos, dos serviços que você estiver entregando ali no teu projeto. Vai controlar as mudanças propostas para serem rejeitadas ou aprovadas, de forma a serem incorporadas a uma linha de base revisada, né? Linha de base vai ser o que então aqui, que a gente já viu previamente, é a versão de referência para algo que está aprovada, certo? E trabalha com um método evolutivo para identificar e solicitar mudanças nas linhas de base, né? Um método, inclusive, não somente evolutivo, mas baseado em análise de como as coisas devem acontecer. O que nós teremos aqui, gente, no nosso processo? Realizar o controle integrado de mudanças, certinho, para a nossa quinta edição. Para a nossa quinta edição, nós temos como entradas: plano de gerenciamento do projeto, informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudança, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais permanecem como já estava aqui previamente. Ferramentas e técnicas que nós teremos: opinião especializada, reuniões de controle de mudanças. Quais saídas que nós teremos então? Atualizações do andamento das solicitações de mudança, atualizações do plano de gerenciamento de projetos e atualizações dos documentos do projeto. Na sexta edição, nós teremos aqui, né, claramente sempre, né, muito característico isso da nossa sexta edição, vamos colocar assim, uma explosão ou uma decomposição desses documentos, né, principalmente nas entradas, ferramentas e técnicas e saídas, é claro, né, em que as entradas aqui, o que você vai considerar do nosso plano de gerenciamento de projetos? O plano de gerenciamento de mudanças, plano de gerenciamento de configurações, nossa linha de base do escopo, do cronograma e dos custos, né, que estão me dizendo que nesse exato momento, qual é o escopo que está autorizado a ser trabalhado no teu projeto agora, qual é o cronograma que está autorizado a ser trabalhado no teu projeto agora, e qual o custo que está autorizado a ser trabalhado no seu projeto agora, tá bom? Trabalha com documentos do projeto. Quais são esses documentos? As bases das estimativas, matriz de rastreabilidade dos requisitos e relatório de riscos. Tem o meu relatório de desempenho do trabalho, solicitações de mudança como entradas também, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais permanecem. Em relação às ferramentas e técnicas, não tem muita coisa nova aqui, não tem que caia, né, para poder ser trabalhado. Em relação às saídas, também não. Joia. Temos aqui encerrar o projeto ou fase, né? Isso aqui é bem interessante você olhar para esse processo, por quê? Porque às vezes nós ficamos focados só que naquele esquema, tem que encerrar o projeto.
Pare para pensar. Poderia ter em certo momento o quê? A necessidade de você iniciar uma fase do seu projeto como se fosse um outro projeto, com termo de abertura própria, encerramento próprio. Isso por quê? Porque na verdade às vezes ela é tão complexa e ela traz níveis de decisão tão altos, tão impactantes, que você precisa iniciá-la e finalizá-la. Essa etapa não, esse processo, encerrar o projeto ou fase, vai ser responsável então pelo quê? Pela finalização, olha lá, de todas as atividades, de todos os grupos de processo de gerenciamento do projeto, para encerrar formalmente o que? Projeto ou fase. Ela que vai fazer isso. E quando ela fala da palavra formalmente, ela está falando do quê? Cara, trabalhei com formalmente. O nosso formalmente ele está direcionado único e exclusivamente ao quê? Eu preciso ter aquilo ali documentado. Eu preciso dizer para você o seguinte, né? Eu estou com um documento escrito, entendeu? Dizendo para vocês o seguinte, isso aqui realmente foi encerrado por quê? Isso aqui foi encerrado, seja por falta de interesse do meu patrocinador, seja porque eu, gerente de projetos, identifiquei que eu não vou conseguir alcançar os objetivos do trabalho, seja porque eu identifiquei os objetivos do trabalho, que são as 3 oportunidades que nós temos de encerramento de um projeto. Verifique e documenta as entregas do projeto, formaliza essa aceitação formal, não é? E investiga motivos do projeto ter sido abortado, né? Tanto que isso vai para esse documento aqui, ó, onde você está trabalhando com ele formalmente. Quais entradas, plano de gerenciamento do projeto, entregas aceitas. Tudo bem? Aqui nós temos somente os ativos de processos organizacionais. Lembre-se disso, bacana, porque isso aqui está na 5ª edição, né? Inclusive, tá? Lembre-se disso, é um quadro da 5ª edição. Ferramentas e técnicas que nós teremos, Pachecão, opinião especializada, minhas saídas. Transição do produto, serviço ou resultado final, atualizações dos ativos de processos organizacionais. Pego aqui na minha 6ª edição, o que eu tenho na verdade então, né, gente? Na 6ª edição você vai ter alguns termos, né, adicionais, nenhum deles são novos, tudo bem, né? Nenhum deles é novo, na verdade, para que nós tenhamos que decompor aqui, né, em relação à utilização deles. Apenas itens novos, né, eu gostaria que vocês dessem uma verificada aí depois, porque, por exemplo, né, na saída, né, você vai ter um relatório final aqui que é apresentado abertamente na 6ª edição. Esse relatório final tem que existir na 5ª edição. Ele só não está explícito, né? Atualizações de ativos de processos organizacionais aqui também. Tá joia, gente? Galerinha, negócio é o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha acompanhado, espero que tenha aproveitado bastante essa parte teórica. Tá joia? Peguem agora, sentem e bora resolver exercício, bora resolver questões, bora acompanhar os comentários, tanto os meus quanto dos demais professores, em relação ao gerenciamento da integração do projeto. Vou ficando por aqui, aquele grande abraço, valeu, tchau!